Olá meninas, eu quero convidar vocês para a gente começar um estudo novo. E realmente é um estudo da palavra, né? Então é preciso você acompanhar na sua Bíblia, na sua casa, esse estudo que veio ao meu coração. O tema do estudo é Quero ser como Maria. Quem era Maria? Mãe de Jesus. E nós vamos ver nesse estudo qual é o nosso papel como mulher nessa terra. E isso o Espírito Santo tem falado comigo durante algum tempo, durante alguns dias, e nada melhor e incomparável de pegar esta mulher, como tantas outras, né, na Bíblia, assim como Ruth, Débora, a profetisa, mas Maria era mãe de Jesus, né? E eu gostaria de falar um pouco dessa mulher, dessa serva do Senhor, né, do nosso Deus Altíssimo, e a posição dela diante de tantas dificuldades, das maravilhas que Deus fez, e o porquê que o nome dela é tão destacado entre outras mulheres da Bíblia e que todos conhecem, né? Nem todos conhecem Ruth, nem todos conhecem Débora, mas Maria todos conhecem. E é sobre exatamente servir a Deus nesse estudo que eu quero compartilhar com você. Essa é o exemplo de mulher que nós podemos ter que serviu a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. E a história de Maria, nós vimos aí os três evangelhos, né? E Mateus começa falando do propósito que Deus tinha sobre a vida de José. José, esposo de Maria. José era descendente de Davi. Então você pode acompanhar no capítulo 1 de Mateus, né? E o versículo 18 que fala do nascimento de Jesus, fala ali da genealogia, né? E esse José, que era descendente de Davi, né? Que a qual era a promessa de Deus que viesse do descendente de Davi. Então José era descendente de Davi. E ele tinha a prometida dele que era Maria, né? E começa ali o propósito de Deus na vida de José e de Maria. Então, José soube que Maria estava grávida e, como ele não havia tocado nela, então ele ficou com dúvida. E como ele era um homem justo e íntegro, diz no versículo 20 do capítulo 1, que ele não quis expor ela. Então ele queria ali cancelar o casamento. Mas, como Deus faz os seus planos e não faz de qualquer maneira, mas faz perfeito, o propósito de Deus na nossa vida é perfeito, assim como o propósito na vida deles era perfeito. Então Deus envia um anjo na terra chamado Gabriel, que é o anjo mensageiro do Senhor, e que até hoje vem para falar com os seus servos, aquele que clama, e aí ele responde, né? E José ouve essa visita aí do anjo Gabriel e falou com ele: Não tema em receber Maria como sua esposa, porque aquilo que ela tem no ventre, que era uma criança, é do Espírito Santo. Então ele recebe essa mensagem sem medo, porque o anjo disse não tema, né? Porque quando Deus diz não tema, eu sou contigo, é porque durante o propósito de Deus na nossa vida vai acontecer coisas que vai nós como ser humano, Deus sabe que nós temos medo. Deus, quando ele nos escolhe, ele já conhece a sua estrutura. Quando Deus nos escolhe, Deus conhece todos os nossos medos e anseios. E Deus não faz um propósito errado, ou seja, cada pessoa que ele pega com um propósito diferente, por isso que você é único, você é única na Terra, não existe gêmeos com as mesmas digitais, então não existe pessoas com o mesmo propósito, né? Mas sempre propósito diferente. Quando você começa a entender que você não foi jogado simplesmente nessa terra e que Deus não te abandona, porque se Ele tem um propósito, você não está abandonado. Então você começa a entender o amor de Deus quando você entende o propósito. Porque não existe a coisa pior de um ser humano,
né? E é por isso que muitos não conseguem sair da situação que vive, porque eles não conseguem entender o propósito. E quando eles entendem o propósito, assim como José do Egito, ele entendeu o propósito, ele conseguiu então perdoar, certo? Quando Jó entendeu o propósito de Deus, ele conseguiu então ver Deus face a face, não somente aquilo que ele conhecia, mas ele viu Deus de uma maneira diferente. Então, quando você entende o propósito de Deus, tudo muda na sua vida. E é sobre exatamente isso que eu quero falar. Para nós sermos como Maria, nós temos que entender o propósito de Deus. E ela também demorou um pouco para compreender, porque ela era um ser humano. Ela morreu, como todos, Paulo, apóstolo, e passou pela morte, né? Pela primeira morte, né? E não vai passar pela segunda morte porque ela era serva e está dormindo em Cristo Jesus, como todos os santos, amém? E como você, quando chegar o propósito de Deus te recolher, ou você ser arrebatado como igreja, você se torna santo como o Senhor é santo, porque essa é a palavra de Deus na nossa vida, que nós somos santificados pelo sangue do Cordeiro. A nossa justiça não nos justifica, nós não somos santificados porque somos bons, porque somos falhos, assim como José era falho, né? E então temos que entender o propósito, porque quando uma pessoa fica com uma pergunta na sua mente, o porquê, né? Ela não consegue caminhar com a sua vida. O porquê que me abandonaram? O porquê que meus pais fizeram isso? Porque ela, enquanto que ela houver essa indignação, esse o porquê na sua vida, ela não consegue caminhar, porque ela está estacionada diante de uma pergunta que não tem resposta para ela. Mas quando ela começa a conhecer a Deus e perguntar para Deus para quê, então ela entende o propósito e ela vai entender o porquê disso tudo que aconteceu na vida dela, para a glória de Deus. Amém? Então entendemos aí essa história que José tinha uma promessa, né? E casou com Maria com a direção de Deus. E Maria foi grávida pelo Espírito Santo. E aonde começa a história, pastora Cleide? Começa em Lucas, que eu peguei o livro de Lucas, tem Marcos, Lucas, Mateus, né? Esse primeiro capítulo que eu falei foi de Mateus, que fala ali da promessa na vida de José. E você indo agora para o livro de Lucas, capítulo 1, fala no versículo 26, começa o nascimento de Jesus, que é predito, né? Então havia uma promessa que o Nazareno ia nascer, que aquele que era o Salvador do mundo iria nascer. Assim como nós temos uma promessa que Jesus vai voltar. E eu acredito que a dificuldade do povo crer que havia o nascimento de Jesus e que iria o Salvador nascer, eles esperaram tantos anos por isso, e muitos passaram dessa terra, morreram e não viram o nascimento de Jesus, mas alguns tiveram promessas e viram o nascimento e puderam até consagrar Jesus, né, no templo, né? Então as promessas de Deus não morrem na minha e na tua vida. E quando nós entendemos isso, tudo muda, porque é uma esperança no meu e no teu coração, que Deus vai fazer e vai cumprir o propósito divino na nossa vida, né? Eu não escolhi servir a Deus, mas Deus me escolheu para servir a Ele. Eu não tinha nenhum prazer pela palavra, mas um dia eu tive um encontro com Deus, assim como você teve um encontro, ou assim como eu estou falando com alguém que nunca teve um encontro com Deus. Ter um encontro com Deus não é saber que Deus apenas existe, não. Ter um encontro com Deus é você ter um relacionamento. É como você diz que você conhece um famoso como Neymar, e aí você diz: Eu conheço Neymar. Aí eu digo: Quando é que você se encontrou com ele e falou com ele? Então você vai me responder: Não, eu nunca me encontrei com ele ou falei com ele, né?
E quando você se encontraria com ele, falasse com ele, vivesse todos os dias com ele, convivendo com ele, você iria descobrir que muita coisa que falam da vida dele é mentira. E você ia descobrir que muitas coisas que você não conhece iriam se revelar, né? Então é isso ter um encontro com Deus, é você viver todos os dias com Ele e se relacionar com Deus. Deus não busca uma religião, mas Ele busca exatamente esse relacionamento, de ouvir a voz dEle, aprender a ouvir a voz dEle, porque há uma promessa sobre todos nós na face da terra, que iria ser derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, né? Porque no tempos antigos, antes de Jesus nascer e morrer, o Espírito Santo habitava em algumas pessoas na face da terra, em tempos, com um propósito. Mas quando Jesus ele foi ao céu, que hoje está sentado à direita de Deus Pai, porque ele não morreu, é diferente dos seus servos e dos seus santos aqui na terra, ele ressuscitou e ele está à destra da direita do Deus Pai Todo-Poderoso, ok? Então, quando ele subiu ao céu, em Marcos capítulo 16, ele disse que não estaríamos órfãos, né? Em Mateus capítulo 28, o último capítulo da Bíblia, fala que ele estaria conosco até a consumação do século, ok? Então significa que o Espírito Santo ele está conosco, ele habita em nós e ele fala conosco todos os dias e com cada um de uma maneira diferente, né? Isso nós precisamos compreender. Você tem 3 filhos, os 3 são diferentes. Lá em casa, meus pais têm 3 filhos e os 3 são diferentes. Com cada um, há uma maneira de se falar. Tem um que é mais carinhoso, outro mais meigo, outro mais nervoso, e cada um tem uma personalidade a qual Deus assim nos fez com personalidade diferente. E os pais, com a convivência, eles percebem que cada um tem uma maneira. Assim Deus nos criou diferente, você precisa entender. E que Deus fala com você diferente do que fala comigo. Deus pede coisas de você que não pede para mim, né? Então, por quê? Porque Deus conhece minhas fraquezas, conhece as suas. Conhece as minhas qualidades e conhece também os meus defeitos e conhece os seus, porque todos somos pecadores e todos somos justificados pelo sangue do Cordeiro. É esse o propósito e é essa a diferença que nos faz de toda a humanidade. Nem todos são filhos de Deus. Aqueles que não são filhos de Deus, eles são criaturas de Deus. Deus criou todos, né? Mas alguns querem ser filhos e outros optam a permanecer da maneira que estão, né? Então, essa palavra que Deus trouxe ao meu coração de Maria, ela começa aí no capítulo 1 de Lucas, versículo 26, e diz que no 6º mês Deus enviou um anjo, o mesmo anjo, tá? Que foi para José, porque Deus não é Deus de confusão, querido. O Gabriel para visitar Maria. E ele entregou um recado a Maria, né? O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Né? E essa manhã eu quero dizer para você que você tem que se alegrar, porque se você é serva de Deus e se você quer ser serva de Deus a partir de hoje, você vai ter uma alegria diferente de outras mulheres que não servem ao Senhor. Ele diz: alegre-se porque o Senhor está com você. A mulher que tem o Senhor na sua vida, ela passa pelos mesmos problemas ou piores, porque nós somos provadas a cada dia. Só que a diferença, queridas, é que Deus está conosco. Essa é a diferença. Então ele disse: alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. E Maria ficou perturbada com aquela palavra, pensando no que poderia significar aquela saudação. Mas o anjo lhe disse, ou seja, Deus não deixa nenhuma das suas servas sem resposta. Então Deus começa a falar com ela qual era o propósito de Deus na vida dela.
mas ela não compreende completamente porque Deus, ele não faz você com um destino. Ele tem um propósito e você tem um livre-arbítrio, ok? Então você precisa entender isso. Ser serva é uma decisão. Servir a Deus é uma escolha. Todos os dias eu escolho. Quando bate as propostas na minha porta, eu escolho dizer não ou sim. Então é eu que escolho, porque Deus não nos fez robô. Assim como ele não fez Maria um robô, ele fez ela com um propósito e com uma escolha. Assim como José. Ele poderia ter recusado ouvir a voz do anjo, mas ele não recusou. Então, quando Deus te criou, ele conhecia a tua estrutura e ele conhece teu coração também, né? Assim como ele conhecia ela, né? Então, ele começa a dizer: não tenha medo. Quando vem essa palavra, querido, vem uma grande promessa na nossa vida. Quando Deus diz: não temas, eu sou contigo. Várias palavras. Na Bíblia a gente vê com propósitos grandes na vida de homens e mulheres de Deus. Não temas. E depois que eles recebem essa palavra, aí começa o propósito. E aí começa as lutas também, a perseguição. Assim como Jesus foi perseguido desde o seu nascimento até a morte, né? Então nós vimos aí que o anjo diz: você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Então, o anjo começa a falar o propósito que Deus tinha na vida dela. E ela começa a escutar aquilo que o anjo. E começa a, de certa maneira, ficar perturbada, sim, porque nós temos o direito de ficar com medo, nós temos o direito, porque nós somos ser humano, de ficar perturbado, porque nós não entendemos. Mas quando Deus começa a revelar o seu propósito e conhece a nossa estrutura, ele sabe o nosso limite. E ele sabe que ele precisa, o que ele precisa nos revelar e aquilo que não precisa revelar naquele tempo e que será revelado no tempo futuro, para que nós possamos assim andar na dependência. Porque se ele revelasse tudo, o que iria acontecer, imagina se ele revelasse a ela que ela ia ter um filho nesse exato momento que o anjo veio e que ele ia ser torturado, que iria ter uma morte de cruz, que ele ia ser perseguido. Você acha que no momento ela iria ter, como ser humano, que Deus nos conhece, estrutura para vencer? Não. No momento, não. Mas Deus foi capacitando ela a cada dia. Porque no momento que ela teve, gerou aquele filho, ela não tinha, naquele momento, o amor ainda que era necessário, através da gestação, através de olhar nos olhos de Jesus, de acompanhar, e no processo desse estudo você vai ver como Deus estrutura essa mulher para vencer. E é isso que eu quero que você aprenda, como eu aprendi com ela, que você aprenda o que capacitou essa mulher, que ela teve essa estrutura para vencer. Então você vai aprender como que ela venceu tudo isso através desse estudo. Amém? Então no versículo 32, ele será um grande e será chamado Altíssimo, Filho de Deus. E o Senhor Deus lhe dará um nome, o trono do seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Nesse momento, ela entende então que o propósito de Deus seria: nossa, ele vai ser um rei, e o que ele vai ser na face da terra? Ela não conseguia compreender todos os propósitos. Assim como, de repente, tem coisas que acontecem na sua vida e que exatamente isso eu quero que esse estudo venha refletir, que você não entende. Há muitos questionamentos: por que Deus está permitindo, por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo. Então você não consegue entender o propósito de Deus na tua vida.
mas que você possa, através desse estudo, entender o propósito de Deus na sua vida. E então o anjo continua dialogando com Maria. E ele diz no versículo 34, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Eu sou virgem. E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Veja que palavra tremenda, amadas, que Deus nos dá esse versículo 34, quando o anjo Gabriel fala com Maria. Ele diz para ela o quê? Que ela, mesmo sendo virgem, como que vai acontecer? Então ele dá uma resposta a ela que o Espírito Santo viria sobre ela, né? E a sombra do Espírito Santo veio e tomou ela naquele momento. Após o que, amada? Após ela ter aceitado a servir, entrar no propósito de Deus. Após ela ter entendido, no momento ela ficou assombrada, ela não estava grávida ali, mas o Espírito Santo tomou ela. Por quê? Porque ela entendeu o propósito através da resposta do anjo e se submeteu ali. Perguntou Maria, o anjo, como acontecerá isso? Eu sou virgem. Né? Então o que eu quero te dizer nessa manhã? Que é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Essa mulher venceu tantas as coisas porque o Espírito Santo estava com ela, mas porque ela deu permissão. Isso que eu quero que você entenda, para que o Espírito Santo esteja com ela. Né? E Jesus, o tempo todo nessa terra, ele fala sobre o Espírito Santo, sobre bater a porta e ele abrir, sobre dar liberdade a ele e que nós não fomos feito robô, como eu tenho dito antes, mas que você entenda que quando o Espírito Santo veio sobre a vida dela, então houve ali a gestação de Cristo Jesus. Ela engravidou e Deus deu um recado maravilhoso a ela, que na velhice Isabel, ela engravidou, ela era estéril. E sabe quem era Isabel? Mãe de João Batista. Então, para Deus, pois nada é impossível para Deus, disse quem? O anjo Gabriel. Eu não sei o que você tem passado, o que você não tem entendido na sua vida, mas saiba que eu não sei o que você pode criar na sua mente que venha bloquear a ação divina. Mas se você der liberdade ao Espírito Santo, você vai entender que nada é impossível para Deus. Para Deus não é impossível engravidar uma mulher na velhice. Para Deus não é impossível fazer com que ele escolha uma mulher que nunca se deitou com um homem e engravidou do Espírito Santo. Para Deus nada é impossível. Então, eu quero que você entenda que para Deus nada é impossível, ou seja, tudo é possível. Deus pode mudar essa situação. Deus pode cumprir o propósito de Deus, porque o propósito de Deus na nossa vida é vitória, é ter vida em abundância. Esse é o propósito. E quando você entra dentro do propósito de Deus, tudo muda. Jesus, quando ele estava no Getsemane, que estava na agonia da morte, ele disse para Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja, não como eu quero, mas todavia seja como tu queres. Ou seja, ele teve escolhas. Ele teve, porque a Bíblia diz que ele se usurpou todo do seu poder e ele veio à terra como homem, como ser humano. Mas o que mantinha ele naquela situação da santidade, naquele vigor do Espírito, era porque ele tinha o mesmo que Maria tinha, o Espírito Santo de Deus. E o que nós temos hoje também é o Espírito Santo de Deus, que faz a gente viver em uma outra dimensão espiritual.
E Maria, então, quando ela escuta tudo aquilo, no versículo 38, ela dá uma resposta ao anjo: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Quando ela aceitou, porque eu volto a dizer, a nossa vida é uma escolha. Ela aceitou o propósito de Deus. Ela se pôs em situação como serva. O que o Senhor tem dado como missão na tua vida? Ser mãe? Ser somente esposa? Eu quero te dizer que a missão que Deus colocou na tua vida, ela não é menos importante do que a outra. A pessoa que está do teu lado, que você vê, não. É uma missão também que o Senhor colocou na tua vida, você pode ter dentro da sua casa filhos que vai marcar uma geração, você pode ter do seu lado um esposo que vai marcar uma geração, que vai ser aquele homem usado por Deus onde ele chega, ele vai fazer a diferença. Talvez você, aos seus olhos, tudo está ainda assim como estava como Maria. Ela não conseguia compreender todas as coisas e nem tudo foi revelado a ela. Porque se ela soubesse a dor que ela iria passar naquele momento, eu não sei se ela iria dizer isso como ser humana. Mas eu sei de uma coisa, que ela sabia quem era Deus. E quando a gente sabe quem é Deus, a gente não tem medo de se entregar a nossa vida na mão dele. Porque ele vai cuidar de nós como cuidou dela. E depois de ter passado tudo aquilo que ela passou, ela foi honrada. E até hoje o nome dela é lembrado por todas as mulheres e por todas as pessoas na face da terra. Não passe dessa vida sem ser lembrado por algo. Você precisa marcar as pessoas. E a nossa herança, o nosso legado não é aquilo que nós temos financeiramente. Não. Aquilo tudo passa. Se é deixado, como a Bíblia diz lá em Eclesiastes, por um filho que não sabe administrar e que recebe tudo de mão beijada, aquilo tudo vai passar na vida dele porque ele não vai saber administrar. Mas eu quero que você entenda nessa manhã que Deus, sim, ele fez um propósito na minha e na tua vida, diferente de outras pessoas. E que você possa entender que o mesmo Deus que capacitou Maria passar por essa situação que ela passou e que ela teve vitória e que até hoje o nome dela vai ser lembrado, você também pode fazer a diferença nessa terra. Então que você não queira saber tudo, porque o futuro pertence a Deus, mas o presente pertence a você, a ter uma escolha e dizer sim ou não a Deus. Mas quando você consegue dizer sim a Deus, quando você começa a ter um relacionamento e conhecer a Ele, você não consegue se entregar numa amizade ou num relacionamento sem conhecer. Você pode até estar apaixonada, mas você começa a amar uma pessoa quando você conhece ela. Então, como você pode conhecer a Deus? Convivendo com Ele. E Ele vai te mostrar o caráter que Ele tem, que Ele é fiel, que Ele não decepciona. E Maria já conhecia o caráter de Deus. Por isso que ela entregou a sua vida a Ele e disse: Deus, então eu quero. Eu aceito ser sua serva, né? E aí começa o grande propósito na humanidade. Amém? Quero orar pela sua vida e nós vamos começar então esse estudo que por hoje eu quero que você medite nisso, né? E que você, no próximo capítulo, nós vamos estar no mesmo capítulo 1, mas vamos falar um pouco sobre a visita de Maria com Isabel, que começa no versículo 39, que vai ser amanhã. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por esta mulher que está me ouvindo, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. E Espírito Santo, quero que o Senhor visita ela, porque através dessa palavra, ela vai abrir o seu coração para que o Senhor entre na vida dela e para que ela possa receber de ti aquilo que um dia eu recebi, aquilo que um dia Maria recebeu, que foi o teu Espírito Santo e que mudou o propósito
todo na vida dela porque ela disse sim. Assim, a minha vida mudou porque eu disse sim. E que a vida dela possa mudar a partir de hoje por ela dizer sim, por ela dar liberdade ao teu Espírito Santo de entrar na vida dela. Pai, visita, não sei o propósito maravilhoso que o Senhor tem na vida dessa pessoa que está me ouvindo, mas que ela possa compreender em primeira mão que o Senhor é fiel. Até o fim o Senhor vai ser fiel da vida dela. O Senhor nunca vai deixar ela sozinha. Que o teu Espírito Santo neste momento possa tocar, consolar, encher o seu coração de vida e de esperança. Aquilo que estava morto pode ressuscitar através do teu Espírito e tocando na vida desta mulher, desta jovem, ela possa entregar a sua vida ao Senhor, sendo uma serva tua. Então ela vai ver que todos os desejos do seu coração vai se cumprir. Todas as alegrias que ela deseja vai se cumprir. E todas as lutas que ela estiver nas caminhadas vai ser diferente, porque o Senhor estará com ela e o Senhor vai fazer ela vitoriosa. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa tocar cada vida. Em nome de Jesus. Amém.